Continua essa série intitulada Rompendo o Ciclo da Crise. Nós já temos conversado a respeito desse assunto já há mais de um mês, ao longo das últimas 5 semanas, e nós temos usado para nossa reflexão o livro bíblico dos Juízes, para as nossas conversas aqui aos finais de semana. Agora, eu já disse isso outras vezes aqui, em outras oportunidades, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas parece que quando a gente começa a falar de determinado assunto, de alguma coisa aqui na nossa comunidade, parece que os meios de comunicação, eles também começam a ter interesse por falar dos mesmos assuntos. Eu não sei o que acontece, mas eu, pelo menos, nunca antes na minha própria história, havia ouvido falar tanto nos meios de comunicação sobre juízes, como eu tenho ouvido nas últimas semanas. Eu não sei se você tem percebido a mesma coisa. Entre uma série de reportagens, entre uma série de matérias que a gente tem todas as semanas, como, por exemplo, a gente pode lembrar de uma, ainda no início do mês de maio, no dia 5, a gente acordou ali com a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Teori Zavascki, tinha determinado o afastamento do deputado Eduardo Cunha, não só do seu mandato de deputado, mas também ali da sua posição de presidente da Câmara dos Deputados, e naquele mesmo dia, de uma maneira assim surpreendente, nova e por unanimidade, por 11 votos a 0, todos os juízes do Supremo Tribunal Federal tinham apoiado aquilo. Um outro juiz, o já aposentado Joaquim Barbosa, naquele dia, também veio à mídia dizer o seguinte: o ministro Teori Zavascki acaba de tomar uma das mais extraordinárias e corajosas decisões da história político-judiciária do Brasil. É isso aí. O judiciário está em alta. Talvez alguns aqui nem sequer se lembrem de quem foi o candidato que você votou nas últimas eleições para deputado federal, mas com certeza reconhecem a imagem de um dos juízes mais conhecidos hoje no Brasil, o Sérgio Moro, reconhecido todas as vezes. Se você olhar para essa foto, de longe você sabe o que é, uma imagem que tem trazido esperança para algumas pessoas, pesadelo para outras, principalmente aqueles que acordam de manhã com um japonês tocando a campainha. Mas o negócio é o seguinte: até para aqueles que têm colocado a sua esperança e a esperança do seu país nessas atitudes, ficam assustados quando a gente descobre que até o japonês, que era para ser a nossa salvação, também está enrolado com uma série de questões de corrupção e vai ter que responder uma série de coisas. É esse o tempo que a gente vive. Um tempo de crise em todos os aspectos e um tempo que nos faz pensar a respeito do que pode nos trazer esperança. E é exatamente nessa direção que a gente vai conversar na noite de hoje. Rompendo o ciclo da crise diante da falta de esperança que às vezes bate na nossa porta. Seja por conta das questões sociopolítico-econômicas do nosso país, seja por questões pessoais que você esteja enfrentando, crises dentro da sua própria família, do seu próprio casamento, da sua própria vida. Então, olhando para o livro bíblico de Juízes, nós já aprendemos que existe um ciclo, uma ação contínua dentro desse livro, na qual a gente já está se acostumando ao longo das últimas semanas. E qual é? Bom, o povo de Israel, o povo ali chamado, escolhido de Deus, ele se estabelece numa terra cuidada e preparada pelo próprio Deus para que eles ali se estabelecessem, depois de terem passado um tempo sendo escravos no Egito, depois de terem passado um tempo perambulando pelo deserto, eles então entram nessa terra, eles podem agora desfrutar daquilo que Deus estava dando para eles, mas com o passar do tempo, o que acontece? Esse pessoal se rebela, se esquece de Deus, se esquece de tudo aquilo que Ele havia feito por eles e por todos os seus pais e avós e por todo o seu povo durante décadas.
e com esse afastamento de Deus, eles passam a se envolver com os povos locais, eles passam a assimilar a sua própria cosmovisão de mundo, eles passam a adorar os deuses daquelas pessoas, e isso traz consequências caóticas para aquele povo. Deus olha para aquele negócio, para aquilo que eles estão fazendo, para a maneira como eles estão virando as costas para ele e fazendo exatamente tudo aquilo que ele tinha dito para que eles não fizessem. E Deus os deixa, então, à sua própria sorte. O que acontece? Eles passam a serem novamente humilhados e subjugados pelos inimigos, por outros povos. Eles passam a viver opressão, crise, adversidades, problemas, e então a ficha cai. Eles percebem o que está acontecendo, eles se arrependem de ter virado as costas para Deus, e eles passam a clamar, a orar a Deus, pedindo uma intervenção, pedindo uma solução, e é exatamente isso que Deus faz. Deus levanta alguém, um juiz, um libertador, que age em prol, em favor daquele povo, em meio ao momento de opressão, em meio ao momento de crise, e então eles podem experimentar novamente um período de paz. Porém, quando o tempo daquele juiz passa, quando aquele juiz morre, o que acontece? Tudo começa novamente. O mesmo ciclo se estabelece e o povo se esquece de que Deus estava cuidando deles, se esquece de que Deus estava agindo na história deles e passa a fazer conforme a sua própria vontade. O livro de Juízes nos diz que o povo agia como queria. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que dava na sua cabeça e agia dessa forma. E é aí que a gente chega hoje no capítulo 4 de Juízes, no seu primeiro versículo, onde a gente percebe mais uma vez esse ciclo se iniciando. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Depois da morte de mais um juiz, de mais um libertador, o que acontece? O tempo passa, eles se esquecem daquilo que Deus havia feito, eles se esquecem do agir sobrenatural de Deus em prol deles, e eles passam a viver conforme as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e eles se afastam de Deus e fazem aquilo que Deus reprova. Hoje, dentro do contexto da nossa conversa, a gente vai trabalhar de maneira paralela, na verdade, 2 capítulos do livro de Juízes que contam uma mesma história. O capítulo 4, que tem a perspectiva histórica, né, desse fato que vai ser narrado, e o capítulo 5, que conta também a mesma história, mas de uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais poética, a partir de um cântico, de uma canção, contando aquela mesma história. Se no capítulo 4, o nome de Deus é sim mencionado e se percebe a ação dele e se coloca isso em alguns momentos, isso aparece em 4 versículos durante todo o capítulo 4, quando a gente olha para o capítulo 5, para essa poesia, onde eles olham para trás e percebem tudo o que havia acontecido, a gente percebe que Deus está ali completamente encravado em cada verso daquela canção, pois tudo é dedicado a Ele. É uma percepção clara de que Ele esteve agindo o tempo inteiro. Tim Keller diz o seguinte: podemos e devemos viver e organizar as nossas lembranças, aquilo que acontece conosco, as nossas vidas, a nossa própria história, não apenas de um modo histórico, relembrando ali os fatos que aconteceram, mas também de um modo teológico. Não simplesmente relembrando os acontecimentos ou as nossas realizações, mas examinando o que Deus estava fazendo em cada momento da nossa história, em cada momento da nossa vida, em cada situação que a gente viveu. E isso
impede. A autoglorificação exagerada no sucesso me impede de achar que as minhas conquistas foram única e exclusivamente pela minha capacidade e também me impede de viver o desespero nas dificuldades. Porque quando eu começo a olhar para a minha própria história, percebendo que Deus está ali sempre presente, isso me faz ter os pés no chão, perceber que eu não dou de fato conta sozinho e que as minhas conquistas não são minhas conquistas, são conquistas de Deus, mas isso também me leva a não entrar em desespero nos momentos de adversidade, me leva a não entrar em desespero quando os problemas, as frustrações se tornam cada vez mais comuns na nossa vida e a gente não sabe o que fazer. Então, a gente volta para o texto de Juízes, a partir do capítulo 4, que conta essa história de onde, mais uma vez, o povo de Israel estava sendo subjugado por um outro povo. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Quem era Jabim? Ele era rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era um homem chamado Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor. Por quê? Porque Jabim tinha a maior força bélica daquela época. Em um momento em que os homens iam para a guerra, muitas vezes sem preparo, sem armamento adequado, sem roupas adequadas, ele tinha no seu exército 900 carros de ferro. Era praticamente 1000 tanques de guerra em uma época que as pessoas mal bradavam uma espada nas batalhas. E eles haviam dessa maneira, com toda essa força bélica, oprimido de maneira cruel o povo de Israel durante 20 anos. Eles estão, mais uma vez, debaixo de opressão. Agora dos cananeus, esse povo que já estava ali na terra, com que eles passam a se envolver e que tem algumas práticas religiosas complicadíssimas e que Deus reprovava, entre outras coisas, até mesmo o sacrifício de crianças para agradar deuses que trariam a eles certa prosperidade. E é esse povo que agora passa a oprimir o povo de Israel, que num primeiro momento se admira com esse pessoal. Como que eles agem? Como que é a forma de agir desse exército, dessa nação que passa a subjugar Israel? De maneira muito subversiva. Eles começam bloqueando as estradas, de forma que eles não possam mais ir e vir, de forma que eles não se sintam mais seguros andando para lá e para cá. Consequentemente, há uma insegurança por parte daqueles que trabalham, por parte daqueles que estão no cultivo, por parte daqueles que estão nas lavouras, que deixam de trabalhar, que deixam de cultivar. O que começa a acontecer? O comércio é paralisado. Você não tem produto, você não tem alimento, você não tem gente plantando, você não tem gente produzindo, você tem todos os lugares bloqueados, você tem uma insegurança para sair de casa. O que isso gera? Desânimo e depressão naquela nação. O desespero toma conta daquela nação. Eles não sabem mais o que fazer. Eles estão sendo oprimidos e subjugados por um povo bem mais forte, com estratégias muito inteligentes, e eles estão desesperados, desanimados. Falta esperança para eles. Eles não conseguem enxergar nenhum tipo de luz no fim do túnel. É exatamente nesse momento que, mais uma vez, eles voltam para aquela parte do ciclo que a gente falou, onde eles não conseguem enxergar alguma solução, o desespero bate, e o que eles fazem? Eles clamam, eles oram, em desespero eles dizem: Deus, agora a gente sabe que só o Senhor pode fazer alguma coisa. E como a gente tem percebido, todas as vezes que isso acontece, a voz de Deus vem e fala com alguém. E é interessante porque dentro desse contexto, e dessa vez, a voz de Deus não vem falar nem com um guerreiro, com um homem forte para poder libertar o povo, algum tipo de estrategista inteligente, mas a voz de Deus vem falar com uma mulher. A voz de Deus vem até Débora, que segundo o texto era uma
profetiza. E se você não está muito acostumado com esse termo, porque quando a gente ouve essa expressão profeta, parece que a gente está dizendo de alguém que simplesmente adivinha o futuro, mas dentro do contexto bíblico, o profeta era a boca de Deus, aquele que falava a partir dos ensinamentos, dos direcionamentos de Deus, aquele que repreendia o povo quando eles estavam fazendo coisas contrárias à vontade e os preceitos de Deus. E quando a gente olha para toda a Bíblia, a gente só encontra o relato de 5 mulheres sendo chamadas de profetisas. Miriam, irmã de Moisés. No livro de Reis, uma profetisa chamada de Hulda, a esposa do profeta Isaías. Uma mulher no Novo Testamento chamada Ana, que vai testemunhar a respeito de quem Jesus era. E Débora, apenas essas mulheres. Só que Débora, essa profetisa, boca de Deus, que falava da parte de Deus, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Quando o povo de Israel tinha alguma dificuldade, precisava chegar a um consenso, quando tinha ali alguma discordância entre as pessoas, quando eles tinham alguma desavença e eles precisavam de alguma arbitragem, eles precisavam de alguém que resolvesse aquilo, aonde eles iam, nesse momento e nessa ocasião, até Débora. E é interessante porque quando a gente olha lá para o texto de Deuteronômio, que dá algum desses direcionamentos para aqueles que julgavam as questões do povo, eles ficavam ali à porta da cidade, e isso era um âmbito mais local para essas decisões. Mas não é isso que acontecia com Débora. Débora estava em uma região onde todas as pessoas de todo Israel podiam vir até ela. Ela era uma espécie de juíza nacional, que julgava as questões mais complicadas, mais difíceis de toda a nação, de todo o povo de Israel. Se havia falta de consenso, se havia uma desavença, se havia dificuldade de chegar a um denominador comum, era a essa mulher, Débora, que eles procuravam. E o texto de Juízes, então, continua, dizendo que essa mulher profetiza, boca de Deus, juíza entre o povo, manda chamar um homem, Baraque. Débora, apesar de todas as suas qualidades, mas enquanto mulher, não era aquela que seria usada como a guerreira, a libertadora, mas ela manda chamar um homem chamado Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ela chama esse homem e ela diz: olha, Deus está dando uma ordem para você. Não é uma possibilidade, Ele está dizendo que você tem que fazer isso. Reunir 10 homens dessas 2 tribos e ir até o monte Tabor para a batalha. E ele, Deus, fará que Sísera, que era o general do exército cananeu, alguém que estava à frente de todo aquele poder bélico, dos 900 carros de ferro naquela época, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. E eu fico imaginando essa notícia na cabeça de Baraque, porque, afinal de contas, eles estavam ali em algumas regiões mais altas, e talvez a única possibilidade de vencer a batalha contra um exército que tinha um poder bélico de 900 carros de ferro seria se eles se escondessem em regiões mais altas e na tentativa daqueles carros de subirem, eles pudessem ter alguma chance. Mas não. Ela diz que ele vai ter que descer e vai ter que ficar ali num local plano, próximo ao rio, numa época de estiagem, e isso pode parecer um tanto quanto desesperador. Baraque, então, diz a Débora: Débora, é o seguinte, se você for comigo, eu vou. Mas se não for, não vou também não. Sozinho, eu não entro nessa. Você está falando que é para ir, eu confio em você.
Se você for, eu vou, mas se você não for, eu não vou. Sei. Talvez a gente possa olhar para essa atitude de Baraque e interpretar, em um primeiro momento, falta de fé da parte dele, de que Deus de fato faria aquilo que ele tinha prometido que faria, que o entregaria àquele exército o mais poderoso que ele fosse. Respondeu Débora: tá bem, eu irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. E aqui é interessante, porque a gente pode pensar, então, se houve falta de fé da parte dele, ele não ter a honra dessa batalha seria um castigo, uma consequência por conta desse medo? Porque, se a gente pensar bem, muitas vezes, eu e você, mesmo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo sabendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, a gente fica temeroso em meio a algumas situações. Será que aqui é um castigo por conta dessa atitude dele? Essa é uma das leituras de alguns comentaristas, mas existe também uma outra possibilidade, porque se essa é uma tradução usual, nós encontramos também algumas traduções que trazem esse texto de uma diferente maneira. No lugar de que saiba que, por causa do seu modo de agir, traz o seguinte: saiba que quanto à expedição que você está assumindo, aquilo que você vai fazer, aquilo que está ali direcionado para que você faça, sobre essa empreitada que você vai vencer, deixa eu já te avisar uma coisa: a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Aqui, não como um castigo, mas mais como um aviso, uma vez que Débora, enquanto profetiza, boca do Senhor, já estava avisando a Baraque: olha, é o seguinte, você vai vencer a batalha, mas deixa eu te contar uma coisa, a glória desse negócio, quem que vai ficar reconhecida por vencer esse forte general cananeu, não vai ser você, mas vai ser uma mulher. São possibilidades de interpretação. Isso seria, então, um aviso. E isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que em meio à crise de esperança, ou com a falta de esperança que nós podemos ter, a fé em Deus e naquilo que Ele pode fazer deve ser o combustível para a nossa esperança. A fé em Deus e naquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas deve ser o combustível da nossa esperança. Ter fé é ouvir a voz de Deus em cada estágio da nossa vida, nos diferentes momentos. Buscar essa sensibilidade para perceber o que Deus está dizendo, o que Ele está fazendo, como que Ele está agindo. Constantemente, você me ouve dizendo aqui que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes algumas pessoas me questionam depois dos nossos encontros dizendo assim: pastor, essa parte que o senhor fala aí que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente já entendeu. Agora, como que eu faço para saber qual é a vontade de Deus? E eu diria, a gente precisa ter essa sensibilidade, essa intimidade com Deus que nos leva à sensibilidade para perceber o que Ele está fazendo, o que Ele está agindo. Porque às vezes Deus está agindo nas nossas vidas e tudo que a gente ouve é o silêncio. Tudo que a gente ouve é o silêncio. Deus está agindo na sua história, mas você não consegue perceber. Parece que Ele está calado, parece que Ele está quieto, parece que Ele não está fazendo nada. E eu diria que a fé nos leva a buscar essa sensibilidade para perceber o agir, o mover de Deus em todos os estágios e momentos da nossa vida, mesmo quando a gente não consegue claramente vislumbrar isso. Ter fé é demonstrar a coragem diante das situações mais sombrias do ponto de vista humano. Espera um pouquinho, como é que é?
eu vou contra esse exército que tem uma força bélica com 900 carros de ferro. Desculpa, a gente não sabe nem muito bem como que esse negócio funciona, como que eles conseguem fazer aquele negócio funcionar. E eu vou com os meus soldados, a maioria deles nunca esteve numa batalha, e a gente vai lutar contra esses caras. Ter fé é demonstrar coragem, mesmo nessas situações que a gente aparentemente tem certeza de que o negócio não vai dar certo. De que aos nossos olhos e a partir do nosso entendimento e da nossa percepção, é impossível dessa coisa funcionar. Mas eu diria ainda que nesse sentido da fé ser o combustível da nossa esperança, ter fé também é ser humilde e não buscar a sua própria honra, mas trabalhar pelo bem comum. Nesse sentido do convite, do aviso que é feito a Baraque, de que ele não teria honra nessa batalha, a pergunta que eu faço é, se você está participando de algo que você sabe que é para o bem da sociedade, que é em prol do reino de Deus, que é algo positivo, mas o seu nome não vai aparecer nos créditos finais, você estaria disposto a participar dessa empreitada? Se ninguém vai ficar sabendo que você está ali no meio, se ninguém vai lembrar do seu nome, será que nós estaríamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a sermos anônimos em algumas situações? E desprender do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa força, de todas as nossas virtudes, quando ninguém vai ficar sabendo? Eu penso nisso de vez em quando eu venho para uma comunidade como a nossa, porque você está sentado aí, muitas vezes você me vê falando aqui, você vê os nossos músicos, e você vê outras pessoas em evidência. Mas, para tudo isso acontecer, da maneira como acontece semana após semana, existe um grande número de pessoas que você nem imagina, tornando essa sua experiência aqui a mais agradável possível. Desde dos nossos painéis e cenários, desde a organização de tudo que acontece, desde alguns aspectos mais burocráticos e administrativos da nossa gestão, que você nem sabe que são necessários. Pessoas que nem aparecem no crédito, mas que estão trabalhando em prol do reino de Deus. A minha pergunta é, dentro desse combustível para a esperança, que diz respeito à nossa fé em Deus e à nossa participação daquilo que Deus está construindo da história, mesmo quando a gente não consegue entender isso, será que a gente está disposto a isso? Ou a gente só quer se a gente ficar em evidência? Ou será que a gente só quer se a gente for aparecer? Ou será que a gente só quer se no final do culto vier um monte de gente bater nas nossas costas e dizer, parabéns, hein? Foi bem. Será que a gente está disposto a fazer algo em prol do reino, se nem sequer as pessoas vão saber? Será que a gente está disposto em fazer algo em prol da nossa cidade, da nossa sociedade, se ninguém vier nos cumprimentar e nos elogiar depois daquilo que a gente fez? O texto lá de Juízes continua, e aqui ele introduz novos personagens, uma nova situação. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus. Então ele traz um personagem novo, um cara chamado Éber, que era de uma determinada tribo, dos queneus, e ele tinha se separado dos demais. E esse Éber traz uma informação sobre ele. Ele é descendente de Obabe, sogro de Moisés, ou seja, um povo que já tinha de alguma maneira convivido, conhecido e visto algumas das ações de Deus dentro do povo, em meio ao seu povo e em prol ao povo de Israel. Esse homem, então, Éber, que fazia parte da tribo dos queneus, que era aliada dos cananeus, que era aliada do rei Jabim, se separa da sua tribo. Ele se separa do seu povo e arma a sua tenda junto ao carvalho de Zanim.
perto de Quedes. Depois dessa interrupção, depois de falar desse novo personagem, que no momento a gente não vai nem tocar no nome dele, mas vai ser mais importante essa informação daqui a pouco, o texto de Juízes continua e Débora reafirma a Baraque que o general poderoso dos cananeus seria vencido, que naquela batalha que eles travariam, Baraque venceria e que Sísera seria derrotado. No capítulo 5, como eu disse, naquele cântico, naquela poesia, nós entendemos melhor como foi essa derrota. O que aconteceu? Num tempo de estiagem, em que o povo de Israel ali, aquelas tribos ao lado de Baraque, descem para enfrentar o general cananeu em um campo adverso, em um campo plano, eles que tinham todo aquele poder dos carros. Sabe o que acontece? Em uma época de estiagem, em uma época que não era época de chuva, cai um temporal. Cai um temporal. Deixa eu te contar uma coisa. Não tinha estrada naquela época. Não tinha rodovia. Não tinha nada disso. O que acontece com aquele chão? Fica totalmente lamacento. E aqueles carros grandes e poderosos do exército cananeu, o que acontece com eles? Ficam todos eles atolados. Atolados. E no meio daquele atoleiro todo, o cara não sabe se ele luta, se ele desce, se ele empurra o carro, se ele limpa a roda, se ele limpa a roupa. O que acontece? O exército do povo de Israel, o exército liderado por Baraque, vence aquela batalha, vence aquela guerra, apesar das adversidades. Você já percebeu como que esse negócio é recorrente no livro de Juízes? Todas as vezes em que a vitória do povo vem, é numa situação aparentemente toda adversa a Israel, mas Deus faz dessa maneira, para que eles tenham convicção de que quem fez foi Ele. Não foram as estratégias, não foi o exército, não foi a capacidade deles, mas foi o próprio Deus. Em um tempo de estiagem, cai um temporal e aqueles carros ficam atolados. O poderoso general dos cananeus entra em desespero. Aquele cara arrogante que sabia que ele era o cara porque ele tinha o principal exército, porque ele tinha a principal frota de batalha, sabe o que ele faz? Casca no capinado, sai correndo, pica a mula, foge. O texto diz que ele pula de um dos carros e foge para o lugar onde havia tendas que eram armadas perto do campo de batalha. E aí a gente chega no versículo 17 do capítulo 4. Sísera, porém, fugiu a pé, sorrateiramente, tentando desviar os olhos dos inimigos, e ele chega até a tenda de uma mulher chamada Jael. E agora a gente entende por que lá, alguns versículos atrás, o texto nos introduziu novos personagens e falava dos queneus. Jael era mulher do Éber. Lembra aquele cara que a gente falou da descendência do sogro de Moisés, que eles eram aliados do povo cananeu, mas ele tinha saído ali de perto do seu povo e tinha optado por montar suas tendas longe do seu povo? Então, ele para na frente da tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber. E quando ele vê que aquela mulher pertencia ali à tribo dos queneus, que eram amigos dos cananeus, tinha ali um tratado de paz entre eles, o que ele faz? Ele se aproxima. Esse pessoal é aliado, esse pessoal está do nosso lado, esse pessoal vai me ajudar. Então, Jael sai ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo, fica tranquilo. E ela faz questão de frisar para ele ficar tranquilo, para que ele viesse até ela. E ele então, percebendo que era um povo aliado, amigo, ele entra e se esconde. E ele cobriu seu corpo com um pano. Então, Sísera, esse general, diz o seguinte: olha, mulher, é o seguinte,
eu estou com sede, por favor, dá um pouco de água para mim. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu a ele de beber e tornou a escondê-lo. E Císera disse então à mulher, faz o seguinte, fica ali na frente, na entrada da tenda, se alguém passar e perguntar, tem alguém por aí? Você diz que não, você não conta para ninguém que eu estou escondido. Pode ser amigo, inimigo, qualquer pessoa, você não conta para ninguém que eu vou ficar escondidinho aqui. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo. Aquelas tendas montadas ali na região, muitas vezes sendo levadas de um lugar para o outro, precisavam ser montadas e você tinha ali as estacas, né, e o martelo para poder mantê-las de pé. Geralmente esse era um trabalho, uma ferramenta, um instrumento das mulheres, enquanto os homens estavam em outras atividades, ela estava ali montando, desmontando, arrumando a tenda. Ela então pega uma estaca da tenda e um martelo e aproxima-se silenciosamente enquanto Císera estava exausto e dormia um sono profundo. E sabe o que essa mulher faz? Cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Lembra que lá atrás Débora tinha falado para Baraque que, na verdade, quem ia terminar essa história era uma mulher? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Baraque, então, passa à procura de Císera e Jael sai ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído o poderoso general cananeu Císera, morto, com uma estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Forte essa história, né? A mulher que pega uma estaca e um martelo e dá na cabeça do cara enquanto ele não está olhando. Agora, continuando essa ideia de que a fé é o combustível para a nossa esperança, ter fé também é saber que Deus age, está fazendo justiça na história. Deixa eu tentar contar um pouquinho para você quem era Císera, e talvez faça um pouco mais de sentido para você essa postura forte dessa mulher, de que no momento em que ele está ali escondido, ela o surpreende e o mata. O próprio texto de Juízes capítulo 5, lá naquela poesia, naquele cântico que eu falei para vocês, ele traz ali uma ideia, né, de como estaria a mãe de Císera, dentro daquele contexto poético, esperando o filho, o grande general, que tinha muitos carros de guerra, voltar. E o texto diz mais ou menos o seguinte: por que o seu carro se demora tanto, Císera? Por que ele não voltou da batalha? Por que custa chegar ao ruído dos seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. O que será que está acontecendo? Será que eles estão repartindo os despojos? Uma, duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo como despojo. A mãe de Císera imaginando, por que ele estava demorando, por que ele não chegava como ele sempre chegava das outras batalhas, afinal ele era tão poderoso, e durante as suas conquistas, o que ele fazia? Ele pilhava, roubava tudo que aqueles povos possuíam, ele matava todos os homens, e aqui tem uma informação bem interessante. Porque quando o texto diz, né, sobre o fato de ele dar uma ou duas moças para cada um dos seus homens que ali o tinham acompanhado naquela batalha, a palavra usada aqui para moças é a palavra hebraica racham, que na verdade diz algo muito mais forte do que moças. Diz respeito a mulheres que foram feitas devassas, ou seja, mulheres que se tornaram escravas sexuais, mulheres que foram abusadas. Era exatamente isso que Císera e o seu exército faziam. Em uma empreitada, em uma conquista, eles roubavam tudo, eles matavam os homens e as mulheres eram feitas escravas
sexuais. As mulheres eram abusadas e violentadas por ele e pelos seus homens. Eu sei que essa semana esse foi um assunto que veio muito à tona depois de uma jovem de 16 anos ter sido violentada no Rio de Janeiro por 33 homens. E muito se falou a respeito disso. A culpa é de quem? A culpa é da moça, a culpa é dos homens. E num contexto como que a gente vive, e onde a gente percebe esse tipo de coisa, esse era Císera, um homem que é conhecido pela sua própria mãe como alguém que subjugava não só os povos, e matava os homens e roubava tudo, mas que escravizava as mulheres e fazia delas escravas sexuais. E aqui está uma ironia do texto, porque esse homem que usava mulheres como objeto acaba sendo morto por um objeto que é usado pelas mulheres. É exatamente isso que acontece. Esse poderoso general cai diante de duas mulheres. Primeiro, de Débora, a juíza, a profetisa, que dá esse direcionamento, e dessa mulher, que nem fazia parte da tribo de Israel, mas que com certeza sabia quem era Císera, que com certeza sabia as histórias daquele homem, que com certeza sabia como ele agia, que com as suas atitudes de um grande general, de alguém que tinha sucesso, de alguém que era admirado, mas que tinha posturas altamente bárbaras, em um tempo onde sim, de fato, imperava a barbárie. E essa mulher, o que ela faz naquele momento, percebendo que ali, na tenda dela, tinha esse homem, ela aproveita a situação e mata aquele homem. E esse é o fim de Císera. Um fim triste, pesado, complicado, para um homem que tinha vivido e feito da sua vida, de fato, algo muito pesado, complicado e bárbaro também. Eu me lembro, quando olho para essa situação, do texto do Salmo 73, escrito por Asaf, quando ele começa a olhar ao seu redor e perceber aqueles que eram ímpios, pessoas que tinham uma vida completamente complicada, distante dos direcionamentos, dos princípios de Deus, e parecia que quando ele olhava para essas pessoas, apesar das suas atitudes, apesar da sua arrogância, apesar da maneira como eles lidavam com as coisas, tudo o que eles faziam dava certo. E eles prosperavam, e todos os seus empreendimentos e todas as coisas que eles punham à mão dava certo. E então o salmista começa a ficar indignado. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Esse cara vive a vida dessa maneira, e olha o que está acontecendo. Mas, ao final do Salmo 73, ele diz o seguinte: quando eu tentei entender tudo isso, eu achei que era muito difícil. Até que eu entrei no santuário de Deus. E eu compreendi o destino dos ímpios. O destino daqueles que estão longe de Deus. Aqueles que, conforme diz o apóstolo Paulo, passam a estar entregues às suas próprias paixões. Aqueles que, por conta das suas atitudes, passam a estar à mercê daquilo que eles plantaram ao longo da sua própria história. É exatamente isso que acontece com Císera. Esse general que havia plantado isso durante toda a sua vida, como eu disse, acaba sendo surpreendido ao final na sua história. Então, dentro do nosso combustível da nossa esperança, em meio aí a essa crise de esperança, primeiro eu disse sobre a gente ter fé e saber que Deus faz a sua justiça na história. Mas eu também diria que ter fé é fazer de Deus o nosso refúgio, o nosso lugar seguro em um mundo que está mergulhado no caos. Porque quando eu e você olhamos para o mundo ao nosso redor e a gente vê
algumas notícias, como as da que eu relatei há pouco, uma coisa a gente tem certeza. Nós vivemos em um mundo que está mergulhado no caos. Um mundo que se afastou de Deus. Um mundo que vive, cada um fazendo aquilo que acha certo. Cada um querendo viver a sua maneira. E eu diria que, dentro desse mundo, o grande desafio que nós temos é viver com a certeza de que o nosso refúgio não está nem na nossa capacidade de resolver os problemas, porque nós somos incapazes disso. Mas o nosso refúgio e o nosso lugar seguro nesse mundo caótico é nos braços de Deus, aquele que pode nos dar esperança, aquele que se importa conosco, que em meio a esse mundo caótico nos traz uma solução. Não um libertador temporário, como acontecia no tempo dos juízes, que viria resolver um problema, mas que daqui a pouco tudo se tornaria caos novamente. Deus nos promete e nos envia um libertador que resolve o nosso problema de uma vez por todas. Porque quando Jesus entra na história, é exatamente isso que ele faz. Ele gera a possibilidade de nós vivermos novamente conectados com Deus. Apesar de ainda convivermos com um mundo caótico, hoje nós vivemos a esperança, porque nós entendemos que ao morrer por nós naquela cruz e vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, Jesus nos dá a esperança de que um dia nós estaremos novamente com Deus. Que o seu reino passa a ser estabelecido na história e o seu reino se dará de maneira plena na eternidade. E essa é a nossa grande esperança, que Ele está cuidando de nós. Que, como nós temos dito aqui, Jesus é aquele que pode fazer nas nossas vidas, apesar das crises, apesar das adversidades, apesar dos problemas, novas todas as coisas. Ele é aquele que pode enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ele é aquele que pode trazer esperança para a nossa história, mesmo em meio a um mundo caótico, mesmo em meio a um mundo instável, que sim, experimenta momentos bons por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas experimenta também momentos complicadíssimos por ter se rendido ao pecado. E as nossas escolhas, dessa maneira, representando isso. Que Jesus possa trazer esse entendimento para nós. Que Jesus possa, nas nossas vidas, nos mostrar isso. Nos mostrar o que Ele pode fazer por nós e em nós. Que a nossa esperança não esteja na nossa capacidade. Eu acho que se teve algo que a gente pôde aprender ao longo dessas 5 semanas, é exatamente isso. Deus é aquele que pode fazer o extraordinário a partir de coisas ordinárias, corriqueiras, simples. E isso é o que nos dá esperança. É isso que faz com que nós possamos sair daqui, num domingo à noite, muitos, às vezes, frustrados, cansados, por conta das mais diversas crises que temos vivido, não só no âmbito político, econômico, social, mas também no âmbito pessoal. E ter certeza que Deus está ao nosso lado. Eu sei, às vezes parece que Ele está em silêncio. Eu sei, às vezes parece que Ele está demorando demais a fazer alguma coisa. Mas Ele está agindo nas nossas vidas, Ele está agindo na história. Nesse sentido, busque essa sensibilidade. Ouça a voz de Deus. Ele é aquele que olha para você e diz: não temas, eu sou contigo. Não fica preocupado, eu sou o seu Deus. Mas Deus, eu não vejo luz no fim do túnel. Mas eu sou o seu Deus. E eu estou agindo. E como eu disse, às vezes a gente não consegue perceber isso momentaneamente, mas no todo da nossa história,
a gente consegue perceber que Ele nunca nos desamparou. E ao ouvirmos essa voz e termos essa sensibilidade, que possamos exercitar a coragem, mesmo diante dos cenários mais complicados e mais adversos. Que a gente se coloque debaixo da poderosa mão de Deus. Que a gente se coloque debaixo do cuidado desse Deus que é poderoso para fazer. Deixe Deus fazer a sua justiça, a justiça dele. Deixe Deus agir na sua vida e na história. Entregue a sua causa, a sua preocupação, as suas crises a Ele, no dia de hoje. Que isso traga esperança ao seu coração. Por mais que você não consiga ver a luz no fim do túnel, a certeza de que por aquilo que Jesus fez, Ele é aquele que fará nova todas as coisas, e Ele pode fazer novo tudo aquilo na sua vida. Por último, faça então de Deus o seu refúgio, reconhecendo em Jesus o Cristo, o Senhor e o Salvador da sua vida. Que tudo que a gente conversou, não só hoje, mas ao longo desse último mês, possa impactar o seu coração, percebendo isso. Que Deus age em nós, apesar de nós. Deus age através de nós, apesar de nós. E que o nosso libertador, de uma vez por todas, aquele que pode resolver todos os nossos anseios e toda a nossa busca, é Jesus, aquele que morreu naquela cruz, para te trazer de volta para o centro da vontade, da presença de Deus. E que isso modifique as nossas atitudes, que isso oriente os nossos passos, mas que acima de tudo, que isso traga paz às nossas almas. Uma paz que excede todo o entendimento. É isso que a Bíblia diz. Há adversidade, há crise, há problema, mas ainda assim, aqueles que compreendem o amor de Deus expressado no Evangelho, têm em seus corações uma paz que excede todo o entendimento. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso para fazer além do que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. E porque o Senhor é um Deus que se importa conosco. Porque o Senhor é um Deus que se relaciona pessoalmente conosco. É um Deus que se preocupa conosco integralmente. Com a nossa espiritualidade, mas também com todo o nosso aspecto físico, a nossa saúde. O Senhor se importa com as nossas emoções. O Senhor importa-se até mesmo com os aspectos sociais que nos rodeiam. E o Senhor age nisso. Deus, ajuda o nosso coração a ter sensibilidade para ouvir a sua voz. E percebemos o Senhor agindo nas nossas vidas e na história. Ajuda-nos, Deus, a confiarmos no Senhor, a termos esperança de que o Senhor está agindo e é capaz de fazer nova todas as coisas no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho e em todas as esferas da nossa vida. Age na nossa comunidade, age na nossa cidade, age no nosso estado, age no nosso país. Que seus discípulos possam ser instrumentos na história para mudar o rumo daquilo que nós temos vivido. Para que o seu reino seja presenciado aqui, ó Pai, mesmo diante do caos que nós percebemos. E que como sal e luz, agentes desse seu reino, possamos fazer a diferença aonde o Senhor tem nos colocado. Deus, age através de nós, apesar de nós. Nos usa, Deus, conforme o Senhor quiser, conforme a sua vontade. Nos usa na vida daqueles que estão à nossa volta, como instrumentos da tua mão, para trazer conforto, para trazer consolo,
em meio a momentos de tristeza, de dor e de sofrimento. Enche-nos de esperança, ao sabermos que o Senhor nos trouxe o libertador, mas aquele libertador que nos livra de uma vez por todas. Aquele libertador que nos leva de volta para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, a sua presença e a intimidade contigo, Senhor. Traz o entendimento no dia de hoje, às nossas mentes e aos nossos corações, de quem é Jesus, do que Ele fez, e as implicações disso nas nossas vidas, e que isso sim nos encha de esperança. É no nome dEle que nós oramos. Amém e amém.